Também revelamos aquele mito, porque eu vou confessar aqui, eu estou meio constrangido de estar pregando de camiseta, gente. É uma questão minha, é uma questão de, sabe, eu sou presbiteriano da Gema, minha igreja que enviou para o seminário tem 138 anos, então eu fico um pouquinho constrangido de estar de camiseta, né? Mas eu estou vencendo isso. Mas aquele mito de que o braço do pastor era fechado de tatuagem caiu, né? Porque, não sei, várias pessoas perguntavam, nossa, o braço do pastor deve ser fechado de tatuagem. Quase que eu comprei aquele paninho que imita, né? Só para... Mas enfim, gente. Hoje a gente começa uma série nova de mensagens. Então, graça e paz a você que está aqui na IPPAC, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que nos visita, sinta-se à vontade, nós somos uma grande família, o corpo de Cristo Jesus, e hoje nós iniciamos uma série nova, uma série chamada Ele Ressuscitou, Testemunhas da Páscoa. Ele ressuscitou. Nestas semanas, desse mês que antecedem a Páscoa, nós vamos mergulhar em histórias de pessoas incríveis, pessoas especiais, que se envolveram naquele momento da ressurreição, que estavam lá. Então, cada domingo, personagens diferentes, com perspectivas próprias, vão nos ajudar, à luz de como elas enxergaram a ressurreição de Cristo Jesus, a gente perceber a grande mensagem da cruz e a mensagem da ressurreição. Então, você não pode perder nenhum domingo. Cada domingo, um personagem. E hoje nós começamos com a primeira testemunha. E quando eu falo a primeira testemunha, não é só a primeira testemunha da série Testemunhas da Páscoa, mas é a primeira mesmo. Eu estou falando da primeira testemunha a ver a tumba de Jesus vazia. Eu estou falando da primeira testemunha a ver Cristo Jesus ressurreto. Eu estou falando da primeira testemunha a ouvir a voz do Cristo que ressuscitou. E a primeira testemunha a testemunhar a ressurreição de Cristo Jesus. A primeira testemunha que vai anunciar: Ele não está morto, Ele ressuscitou. Eu estou falando de quem? E aí? Estou falando de quem? Nenhum chute? Nada, nenhum chute? A primeira testemunha? Não? Está todo mundo quietinho, constrangido, com medo de errar? Não tem pegadinha? Abra sua Bíblia lá em João capítulo 20. João capítulo 20. E nós leremos o verso 1 e 2, e depois a gente vai fazer um salto e vamos para o verso 11 e a 18. Evangelho de João capítulo 20, verso 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus, você pode acompanhar o texto aqui projetado, ou também na sua Bíblia, mantenha ela aberta, nós ficaremos nesse texto. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, percebeu? Domingo de Páscoa, chegaremos aqui ainda escuro. Maria Madalena, a primeira testemunha, a primeira que viu, a primeira que ouviu, a primeira que foi. Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Do verso 3 ao verso 10, eles correm, após uma corridinha, Pedro versus João, quem é mais rápido? Um chega antes, um vê, o outro sai, o outro entra, e aí eles creram e vão embora. Versículo 11, Maria fica. Maria ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Até porque ela estava lá para preparar o corpo de Jesus com especiarias aromáticas. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Olha isso, não reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Eu gosto desse estilo de Maria Madalena, meio mãezona brava, né? Porque ela olha para Jesus, ela não reconhece Jesus, ela acha que é o jardineiro. Então pode falar, onde está o corpo de Jesus? Se você está sabendo de alguma coisa, né? Ela está meio brava ali, né? O tom, né? Jesus lhe disse: Maria. Então voltou
voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre, meu professor, aquele que me ensina a vida. Jesus disse, não me segure, Maria, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês para o meu Deus e Deus de vocês. O último verso diz, Maria Madalena foi. Primeira testemunha. Foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que lhe disseram. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, Pai de amor, que palavra, que trecho maravilhoso da ressurreição, de Cristo Jesus se revelando vivo diante de Maria Madalena e chamando-a pelo nome. Deus, nós estamos agora diante de uma testemunha que viu pela primeira vez o Senhor e anunciou o milagre da ressurreição, esse show, esse espetáculo, a maior exibição de poder sobre a face da terra. E agora que nós estamos diante da Tua palavra, nós pedimos, vem falar, Senhor, aos nossos corações. Vem, Senhor, poderosamente nos fazer entender aquela mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém e amém. O tema de hoje é na primeira fileira. Na primeira fileira. Quando você ouve essa expressão, você imagina talvez shows, espetáculos, teatros, a primeira fileira. Né? Aqui nós temos a primeira fileira preenchida. Eu não sei quantos de vocês, assim como eu, gostam de espetáculos. Quem aqui gosta de show, teatro, espetáculos? Levante suas mãos. Né? Um evento. Bastante pessoas aqui, eu gosto tanto que não foram poucas vezes que eu fui, até mesmo em shows que não eram do meu artista preferido, talvez fosse da minha filha, talvez fosse da minha esposa, mas eu fui pela produção, eu fui pelo som, eu fui pelas luzes, eu fui pelo espetáculo. E aqui está o ponto principal do que acontece no dia dessa narrativa que nós acabamos de ler, quando nós olhamos para a testemunha número 1. Maria Madalena estava ali. Nós lemos muito triste, indignada com o sumiço do corpo de Cristo Jesus, o seu mestre, chorava compulsivamente à entrada do sepulcro, mas ela nem imaginava que ela estava na primeira fileira do maior espetáculo da história da humanidade. Nem passou isso pela cabeça dela, não no momento inicial. Ela estava na primeira fileira. E assim, me desculpem os circos, me desculpem os teatros, me desculpem os shows, me desculpem a final do Super Bowl, me desculpe o show de abertura da Champions League, mas nada se compara a esse show, o show da ressurreição. O fundamento da nossa fé, a resposta de Deus, a esperança que nos acompanha e que foi revelada, a esperança que nos dirige para além do vale da sombra da morte, essa é a nossa vitória. Esse show, essa exibição, esse espetáculo foi para moldar e transformar as nossas vidas. Agora, eu não sei o que você pensa quando eu estou falando da ressurreição como um show, né? Nossa, o pastor está falando que a ressurreição foi um show, mas eu estou dizendo isso com toda a reverência, inclusive do que significa a palavra show. Se você correr rapidinho para o dicionário, ou para um dicionário de sinônimos, você vai lá encontrar exibição, espetáculo, uma exibição pública, que inclusive foi assim que o apóstolo Paulo chamou esse show da ressurreição. Olha só o que ele diz lá em Colossenses capítulo 2, verso 15. Depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. A expressão grega para humilhar publicamente, exibir para todo mundo, é show, é espetáculo. O triunfo da cruz foi público. Não apenas aqui na terra, mas nos céus, em todas as esferas. Jesus demonstrou todo o seu poder, despojando poderes demoníacos, vencendo a morte, humilhando o diabo, que pensava que poderia nos arrastar para o inferno. Mas quando Jesus triunfa na cruz, Ele nos resgata das garras do pecado e da morte e nos traz para a luz, nos traz para a vida eterna. Por isso que a ressurreição de Jesus é a nossa esperança, que é viva e eficaz. Sem ressurreição, não tem vitória. Por isso que nós estamos refletindo ao longo desse mês. Sem ressurreição, não tem vida. Na cruz,
E a cruz é o centro de toda a história do cristianismo. Jesus nos lava dos pecados, Jesus nos perdoa, Jesus nos coloca numa reconexão com Deus através do seu perdão e do seu precioso sangue. Ele resolve o nosso problema da morte espiritual. E então na ressurreição Jesus resolve o nosso problema da morte física, porque Ele é o primeiro que ressuscita, mostrando para mim e para você que a morte não é a última palavra, mas sim ressurreição e vida. Então sem ressurreição não tem resposta. Eis o espetáculo da ressurreição. Jesus é vitorioso, Ele é a nossa esperança. Ok, pastor? E quanto a Maria Madalena? O assunto hoje é a primeira testemunha. Ela estava ali sentada na primeira fileira deste espetáculo. Quantos de vocês já conseguiram a oportunidade de sentar na primeira fileira de um show, de um espetáculo, de uma corrida, de um teatro, enfim? Alguém já conseguiu isso? Primeira fileira. Silvana aqui, mais alguém? Raquel, William. Gente, o William tem altas histórias de espetáculos. Nem vou contar. Ficou curioso? Conversa com esse homem que viajou o mundo. Gente, como é diferente a primeira fileira? Como é diferente a primeira fileira? Eu viajei alguns anos atrás para aquele parque brasileiro de diversões chamado Beto Carreiro. Né? Alguém já foi para Beto Carreiro? Já? Poxa, muito legal, gente, muito legal. Isabela era pequenininha. Não perdemos ela no Beto Carreiro, tá? Só para avisar aqui. Não perdemos ela, mas foi fantástico, porque muitos shows, muitas coisas. E aí, já contei para vocês, né? Que eu sou aquele que faz o roteirinho, acorda todo mundo às 5 da manhã, vamos lá, tem que se aprontar, tem que chegar na fila antes que todo mundo e tal. Júnia ama, mas não, né? Mas eu falei, olha, primeiro dia a gente vai ver os shows, segundo dia a gente vai brincar, então tem que ter um roteiro, 2 dias para o parque, senão a gente não vai conseguir fazer toda a programação. Tá, e aí eu pesquisei, vou te dar uma dica, você que vai para o Beto Carreiro. Existe um show, na nossa época era o show do Velozes e Furiosos, que é de carro, né? Fazendo as manobras, gente que gosta de carro, motor, V8, barulho, voando por cima, atravessando a argola de fogo, né? Deixando Carlos Cunha assim no chinelo. Na minha época era Velozes e Furiosos, aí mudou só a franquia, hoje é Hot Wheels, é um show maravilhoso, de carro assim, só que tem uma dica, se você chegar no parque, bem cedo, e assim que abrir os portões, você ir até o restaurante do Hot Wheels, e chegar lá, e for os 10 primeiros, você reserva o teu almoço na varanda, numa varandinha, assim, no mesmo nível dos carros, separado apenas por um vidro de 1,5 metro. O valor disso, grátis. Mas você precisa chegar 8 horas da manhã lá no parque, ser um dos primeiros da fila, e a hora que abrir o portão, você corre até o restaurante e compra o seu lanche. Você só compra o seu lanche e o seu lugar está reservado. Na época eu não sabia que só uma pessoa da família bastava para chegar lá e fazer a reserva. Então foi eu, a Júnia e a Bela correndo. A Júnia, não, vamos pegar um carrinho primeiro, a Bela é pequenininha. Eu falei, não, daqui, neném. E corremos, conseguimos estar na primeira fileira. Assistimos o show ali. Gente, Marcos, Zeca, a gente que gosta daquele som do V8, os caras vinham, parecia que eles iam entrar na varanda. Primeiro você achava que ia morrer. Aí o cara dava um cavalo de pau e já saía fritando em primeira. Era tanta fuligem que a minha batata frita ficou preta, ali a camadinha primeira, assim. E eu comi com gosto de pneu. E eu falei, isso é demais, isso é maravilhoso. Minha esposa, nossa, que cheiro, que fumaça, não estou conseguindo comer. E eu falei, meu Deus, eu quero ficar aqui por mais 2 horas, vendo esses carros aqui, né? Senti o cheiro da fumaça, comi batata frita com pneu. Eu vi, eu senti, eu ouvi o som do carro. Essa é a experiência da primeira fileira. Você ouve, sente, toca. Maria Madalena está nesse lugar do maior espetáculo do mundo. Ela está ali, na primeira fileira do show da ressurreição. Então ela está ali, sentindo, vendo e olhando. E no meio do seu choro, o texto bíblico diz que ela levanta os olhos para dentro da sepultura, porque ela está indignada, porque o corpo não está ali. Ela vê, não está longe não, ela não está na arquibancada, ela está ali na varanda. Ela vê 2 anjos. 2 anjos vestidos de branco dentro da sepultura, como assim? Eu vou te dizer uma coisa, não caia no erro de ler esse trecho e achar que foi coincidência. Não caia no erro de achar que não, foi pura sorte, poderia ter sido João, ou poderia ser Pedro, ou poderia ter sido Maria. Não, eu vou dizer para você que não foi coincidência. Maria estava ali na primeira fileira,
Porque ela foi fiel na sua trajetória como discípula de Jesus. E como foi isso? Para isso, a gente precisa voltar um pouquinho na história dela. Vamos dar um pulinho em Lucas capítulo 8, verso 1 e 3. Evangelho de Lucas capítulo 8, vou ler só esses 3 versos que estão aqui na tela. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e pelos povoados, pregando o evangelho do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres, que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Herodes é um título, tem vários Herodes, esse Herodes aqui é o Herodes Antipas. Susana e muitas outras. Essas mulheres lhe serviam com os seus bens. Geralmente, quando a gente pensa em Jesus proclamando as boas novas e na equipe de Jesus, não sei você, mas comigo sempre foi assim, quem que é a equipe de Jesus? Você pensa, os 12. São os 12, são os discípulos. Jesus está com aquela equipe lá, ele tem 12 homens, são os apóstolos, 12 homens para pregar, para ir, para caminhar em diferentes regiões, cidades e públicos. Afinal, essa é a grande marca de um líder, capacitar pessoas, delegar funções e descobrir diferentes talentos. Os discípulos eram diferentes entre si e com várias habilidades e funções. Jesus e os 12, ótima equipe, com exceção ali de um, chamado Judas, mas, enfim, essa é uma outra história, Como todos eles alcançaram o que fora proposto por Jesus? Como é que Jesus e essa equipe alcançou aquilo que Deus estabeleceu como vontade? Esse texto diz, porque havia ali também algumas mulheres. E eu queria enfatizar isso para você. Como e com quem Jesus cumpre a missão? Com algumas mulheres. Sim, nada seria tão efetivo sem essas mulheres. E o texto diz que essas mulheres tinham sido curadas de espíritos malignos e doenças. Olha só que interessante, às vezes nós ficamos presos ao fato de que essas mulheres, antes elas tinham doenças, antes elas tinham demônios, quando na verdade o texto bíblico está nos chamando a atenção para o que elas são agora. Elas foram escolhidas por Jesus, tocadas por Jesus, curadas por Jesus, salvas por Jesus. Essa é a equipe feminina que está ali sustentando o ministério de Jesus. E lá estava quem? Nesse verso, Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras, que segundo o verso 3, essas mulheres lhe serviam com os seus bens, sustento financeiro, apoio de bens, provendo tudo para que Jesus e os discípulos estivessem em missão. Ok, Jesus está pregando as boas novas, operando milagres e curas. Os discípulos estão fazendo o quê? Comprando mantimentos, vendo onde Jesus pode dormir, conversando com os líderes de cada cidade, carregando as malas. Mas tudo isso só acontece porque existe uma equipe incrível de mulheres sustentando o ministério de Jesus. Não era só a vida de Jesus, era um baita de um investimento, sustentando 13 pessoas comendo, 13 pessoas dormindo, 13 pessoas viajando, 13 pessoas se vestindo. Essa equipe de mulheres estava lá agindo na missão. Então, um ato de serviço que inclusive parecia um escândalo ali no mundo antigo, porque são as mulheres que estão fornecendo a questão financeira para que eles pudessem ir. Sim, Jesus, as mulheres diziam, nós estaremos aqui fazendo o que for necessário para que o Senhor continue proclamando as boas novas do reino de Deus. Então, a gente percebe que Maria Madalena, lá na ressurreição, não está na primeira fileira por acaso. Ela não está por acaso diante do maior espetáculo da história, nem por sorte, mas sim porque desde o toque poderoso de Jesus em sua vida, ela foi muito perdoada e por isso muito amou e dedicou toda a sua vida como uma discípula fiel a Cristo Jesus, tão fiel que ela está lá domingo, depois da morte de Jesus. Pensa no sepulcro. A gente precisa fazer esse exercício porque a gente sabe o fim da história. A gente sabe que Cristo Jesus ressuscitou. Ela não sabia. Ela estava se arriscando, está lá chorando, com o objetivo de ungir o corpo de Jesus com especiarias aromáticas. Toda aquela espécie de óleo e perfume que equivalia a metade do peso de um corpo humano. Se a gente colocar aqui Jesus, carpinteiro,
forte, músculo pesa mais do que gordura, tinha lá os seus 85 quilos, você coloca mais 40 de especiarias para ungir o corpo de Jesus. E quando ela briga com o jardineiro, ela fala ainda, né? Onde você levou, meu Senhor? Daqui que eu levo, daqui que eu cuido, né? Imagina a Maria carregando um corpo assim, né? Tipo, eu sou fiel ao meu Senhor. Como eu vou fazer? Eu não sei, mas eu sou fiel. E eu vim ungir o corpo do meu Senhor. Só que o corpo de Jesus não está lá. Nessa hora ela se desespera. Ela se desespera. Como assim o corpo do meu mestre não está lá? Como que eu posso honrá-lo se eu não posso cuidar do corpo? Talvez ela pensou que haviam roubado o corpo de Jesus. Aí ela levanta os olhos e vê 2 anjos vestidos de branco. Ela está olhando 2 anjos. Consegue imaginar essa cena? Está lá no cemitério, olhando para um sepulcro, uma grande caverna, uma rocha, está aberta, ela vê 2 anjos. Só que a história dela começa com ela sendo liberta de 7 demônios. E termina como? Diante de anjos. Da libertação de 7 demônios, a história dela termina diante de anjos, na primeira fileira. De uma vida aprisionada por 7 demônios, para uma vida de liberdade e direcionada por anjos. Anjos falando com ela. Ei Maria, por que você está chorando? No Evangelho de Marcos, ei Maria, não temas, Ele ressuscitou. Ei Maria, nós somos enviados de Deus para direcionar a sua vida. Essa é Maria Madalena. Aliás, 7 demônios é um número significativo. Não que nós estejamos preocupados com o número de demônios, né? 1 demônio na nossa vida já é muito, 3 é demais, 7 é uma hospedaria do inferno, né? Um Airbnb do capeta, não sei. Enfim, não nos preocupamos com o número. 1 já é terrível, mas a questão do 7 tem uma importância. Porque nas Sagradas Escrituras, 7 é completude. É completude. São 7 dias da criação de Deus. Ok? São 7 cores do arco-íris. São 7 sinais do Messias no Evangelho de João. São 7 grandes eu sou que o próprio Cristo Jesus proclama. 7, completude. Se o significado do 7 por si só é completude, o que havia acontecido com a vida de Maria Madalena? Ela estava completamente entregue ao reino das trevas. Era a completude de uma prisão, completamente presa na escuridão, até que ela é tocada por Cristo Jesus e completamente liberta desse reino das trevas. Se 7 é um número significativo, quero compartilhar com você 7 coisas que Maria Madalena fez para estar na primeira fileira. Vamos ver uma ação para cada demônio. Esse sermão seria mais curto se ela tivesse menos demônios, né? Mas não me culpe se eu me alongar aqui. A culpa não é minha, a culpa é do capeta. Mas enfim, vamos trabalhar completude. 7 ações. 7 ações que essa mulher fez como testemunha da ressurreição. Maria chegou na primeira fileira, por quê? Porque a primeira ação dela ela mostrou gratidão. Maria mostrou gratidão. Ela estava aprisionada até o momento que Jesus a tocou. Jesus a curou, Jesus a libertou, Jesus a salvou. Isso significa que de uma prisão fechada por demônios, ela tem agora uma vida livre. Jesus transformou completamente a vida dessa mulher. Então, portanto, cheia de gratidão, ela vive para sustentar o ministério de Cristo Jesus. Tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou? Eu vou seguir, eu vou fazer tudo o que for necessário em prol daquele que me libertou, daquele que tanto me amou, tanto me perdoou. É o que a gratidão faz. Isso é um sinal do que é a gratidão. Sabe por quê? Porque a gratidão, ela jamais permanece em silêncio. Não tem como alguém falar que é grata e não fazer nada, e não se mover. A gratidão te coloca em movimento. A gratidão não permanece invisível. A gratidão, ela rompe o silêncio. Pessoas gratas estão em movimento. Porque essa pessoa grata recebeu uma bênção, ela quer abençoar outras vidas. Ela fala, eu fui muito abençoado, eu não posso ficar parado. O que você precisa? Eu quero servir a sua vida, eu quero servir a Cristo Jesus, eu quero fazer diferença nesse mundo. Então elas querem ser bênçãos na vida de outras pessoas. E ela pensou, eu quero que outras pessoas sejam tocadas como eu fui tocada. Isso é gratidão em ação. E ela fez isso durante toda a sua vida, até esse momento do sepultamento de Jesus, onde ela leva especiarias aromáticas. Essas especiarias tinham um custo elevadíssimo.
custo elevadíssimo. Eram pessoas ricas que poderiam financiar, eram famílias ricas que poderiam ungir com toda sorte de especiarias, mas ela vai lá e investe totalmente, mas ela não faz pensando em troca, ela faz com o coração grato, porque ela é grata. Em segundo lugar, Maria mostra resiliência. Ela mostrou resiliência. Para e pensa comigo em tudo que ela passou, sendo possuída por 7 demônios, uma vida, não sabemos, são poucas informações bíblicas, mas não sabemos quantos anos ela viveu aprisionada. Ela poderia ter desistido, ela poderia se deixar ser definida pelo seu passado. Quem que é aquela Maria? É a Maria, né? É aquela Maria que tinha 7 demônios. É aquela Maria que vivia aprisionada. É aquela Maria que vivia fazendo e agindo para o mal. Gente, todos nós passamos, ou convivemos com pessoas que passaram por situações extremamente difíceis. Muitas delas não conseguem superar. E não é porque elas não conseguem superar, porque elas não foram libertas, mas é porque aqui, mente e coração, continuam presos no passado, numa espécie de loop infinito, gerando culpa, gerando condenação. Porque eu era aquilo, porque eu fiz aquilo, porque eu pequei tão grande lá atrás, remoendo coisas do passado, carregando fardos difíceis, sem olhar para o que Deus faz no hoje e no agora, que nos conduz do sofrimento para a luz. E que não são as coisas do passado que nos definem. O que te define não é o que você fez há 10 anos atrás, mas sim as bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida e como Ele te chama, filho e filha. Maria Madalena não era um tipo de pessoa com aquela mentalidade de vítima, sabe? Está acontecendo isso porque eu fiz aquilo lá. Porque olha só como eu sou ruim. Porque tudo acontece comigo. Claro que todos nós passamos por traumas e eu não estou aqui de maneira nenhuma diminuindo o teu trauma, diminuindo a tua dor, mas a postura dela, que passou por uma vida de prisão, nos ensina algo muito importante, nos ensina que você não pode ser uma vítima e um vencedor ao mesmo tempo. É isso que Maria está ensinando. E veja bem, aqui não é um sermão Pablo Marçal, de você é um vencedor. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Eu estou querendo dizer que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Esse é o ponto. É em Cristo Jesus. Então eu não me vitimizo e eu olho para Cristo Jesus, e se Ele venceu a cruz, Ele venceu a morte, Ele venceu a dor, nele eu sou sim, você é sim mais que vencedor. Então Deus nos chama para quê? Para a redenção. Deus te chama para a redenção, Deus te chama para a salvação, Deus te chama para a libertação, e é isso que te define. Então o que você faz com isso? Você se agarra nisso. Sim, você é uma vencedora. Sim, você é um vencedor. E não ao fato de que nós fomos maltratados um dia, não ao fato de que nós fomos vítima um dia, não que nós fomos negligenciados lá atrás, porque isso não nos define mais, mas sim o nosso chamado, o Deus que fez e continuará fazendo coisas maravilhosas a partir do nosso interior. Isso é resiliência. Deus nos chamou para resiliência. Por isso que a gente acorda todo dia da manhã e enfrenta esse mundo. Porque embora nós sejamos fracos, a nossa força vem de Cristo Jesus. Isso é resiliência. Maria mostrou resiliência. Eu não sou definida mais por aquela mulher que lá atrás tinha 7 demônios. Eu sou a Maria Madalena, discípula de Cristo Jesus. E por isso estou aqui. Ela mostra então gratidão, ela mostra resiliência, ela mostra trabalho. E essa é a terceira ação. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Essa é uma pergunta interessante, porque às vezes a gente não é nem ensinado nisso. Quantos de vocês sabem que Madalena não é o sobrenome de Maria? Levante suas mãos. Quem nunca ouviu sobre isso? Levante suas mãos. A gente não se fala, né? É Maria Madalena, está escrito lá, Maria Madalena, né? Será que Madalena é o nome dela? É o sobrenome dela? Não é. Olha só que interessante. Eu vou explicar para você. Na antiguidade, as pessoas não tinham sobrenome, como nós temos hoje em dia. Né? João Marcos, Custódio. Não tinha isso. Laci, Campos. André, Marques. Não tinha essa questão de sobrenome. As pessoas eram identificadas ou por quem era o pai, né? Meu pai se chama Gilberto,
Então, na antiguidade, eu seria conhecido, lá, Laci Bar Gilberto. Bar é pai em aramaico. Quem que é o Laci? Laci, filho de Gilberto. Ou era assim, ou era pela sua função, ou era também por outras coisas, né? Jesus Cristo, por exemplo. Deixa eu te dar esse exemplo, porque esse exemplo ele é interessante. Jesus é Jesus Cristo, não porque Maria se chamava Maria Cristo, que se casou com José Cristo e nasceu Jesus Cristo. Não, Cristo é um título. O ungido, o Messias, o escolhido. Assim como ele era conhecido também como Jesus de Nazaré. Mas que Jesus que é esse? Que Yoshua que é esse? Que Yeshua é esse? Um nome comum, né, que vem da raiz de Josué, é o de Nazaré, filho daquele carpinteiro, José. Então era natural isso. Um outro exemplo interessante, que às vezes a gente não para e pensa, João Batista. Não tem nada a ver com o cantor Amado Batista. Não é da mesma família, tá? Não é sobrenome Batista. É porque tem um monte de João, um monte de Johannes. E aí ele é qual João? Ele é o João batizador. O João que batiza. O João Batista. Então as pessoas eram identificadas dessa forma, ou conhecidas pela região, que é o caso de Maria. Maria de Magdala, ou Magadã. Aparece duas vezes só nas escrituras, né? De Magdala ou de Magadã. Ela era daquela cidade. Por isso, que Maria a gente está falando? A gente está falando da Maria de Magdala, a Maria de Madalena, a Maria Madalena. Magdala, que por sinal é uma cidade muito rica e próspera, conhecida pela exportação de tecidos e corantes, o que nos traz uma ótima informação, porque provavelmente se Maria tinha esse nome conhecida por ser Maria de Magdala ou Maria Madalena, ela estava entre essa elite junto à cidade com outras, né, uma indústria têxtil, corantes, outras estilistas, talvez, né, a Donatella Versace, a Miuccia Prada da região da Galileia. E lá estava Maria Madalena, trabalhando com tecidos, trabalhando com a elite da vestimenta, com moda. Talvez você nunca tenha pensado dessa forma, né, a respeito de Maria Madalena. Afinal, ela é conhecida como aquela que tinha 7 demônios. E aí o nosso imaginário é, 7 demônios deve ser uma largada na rua. Então tem muitas histórias, muitos mitos que não são verdadeiros e que não estão na Bíblia. Por exemplo, quem aqui já escutou que Maria Madalena foi uma das amantes ou esposa de Jesus? Levante sua mão. Já escutou isso? Quem já escutou isso? History Channel 2. Toda vez que chega a Páscoa, vai começar esse negócio. Maria Madalena, a esposa escondida de Jesus. Né? Gente, não tem fundamento nenhum. A não ser um trecho ficcional de mentirinha que aparece e fez sucesso na obra do Dan Brown, 2003, o Código da Vinci. Né? É só isso. Aí entrou no imaginário das pessoas. Nossa, será que Jesus namorou ou era casado com Maria Madalena? Nada a ver, não tem nada disso nas escrituras. E nem historiografia aponta isso. Outro mito, esse mais difundido ainda. Maria Madalena era uma prostituta. Quem já ouviu isso? A grande maioria. Porque esse colou por séculos. Uma interpretação equivocada do tempo pós-pais da igreja. Então a gente está falando aí antes do primeiro milênio. Alguém pregou e na pregação deu o cunho do pecado de Maria como pecado sexual e, assim, lançou a possibilidade dela ter sido uma prostituta. E isso foi sendo difundido. Uma interpretação totalmente equivocada. Não tem nenhum registro, ela não é prostituta, não se mistura com outras Marias, em outras mulheres, em outras situações, né? Houve uma confusão até com a mulher que foi levada para ser apedrejamento e tal, mas não é a Maria Madalena. Enfim, eu estou dizendo isso para você porque não importa se você está no fundo do poço ou se você está no alto de uma escada, todos nós precisamos de Cristo Jesus. Todos nós precisamos de Cristo Jesus. Inclusive aqueles que estão no topo da escada. Porque talvez você não tenha compreendido que você esteja no topo da escada, mas talvez a sua escada esteja ancorada na parede errada. Todos nós precisamos de Cristo Jesus. Então Maria Madalena tinha todo o sucesso da sua cidade de Magdala. Ela tinha uma certa riqueza. E quando ela foi encontrada por Cristo Jesus, ela usa toda a sua influência, ela usa todo o seu dinheiro, todo o seu trabalho para investir na obra de Jesus. Não era caro sustentar Jesus e 12 amigos. Então ela não apenas mostra o seu trabalho, mas ela mostra também o caminho.
ela mostra para onde outras pessoas devem trilhar. Então, ela experimenta um milagre na sua trajetória. Então, nós percebemos, se você for olhar, hoje a gente tem recurso na internet, programas, é muito legal isso, né? Então, você pode fazer uma concordância bíblica através de softwares. Você digita lá Maria Madalena, todos os trechos bíblicos que ela aparece no Novo Testamento. Aí você vai ver que ela sempre está acompanhada de outras mulheres. É interessantíssimo. Tem um PGV da Maria Madalena ali, né? Ela está acompanhada de Maria, ela está acompanhada da mãe de Tiago, ela está acompanhada de Salomé, ela está acompanhada de Joana. Poxa, Joana, para ser amiga de Joana, você tinha que estar lá na High Society, porque Joana é a esposa do administrador de Herodes, né? Então ela está lá com Susana, ela está com outras mulheres, e todas elas ali seguindo a líder Maria Madalena. Por quê? Porque ela está utilizando de maneira intencional a sua influência para outras pessoas serem conduzidas em direção a Cristo Jesus. Então ela era uma estilista, ela era uma influenciadora, ou seja, ela é um tipo de influencer da época dela. Então antes ela poderia estar influenciando as pessoas para o mal, mas depois que ela foi tocada por Cristo Jesus, ela começa a influenciar todas essas pessoas, todas essas mulheres para o caminho. Afinal, Cristo Jesus é o único caminho verdadeiro e vivo para o Pai. Então, ei, venha ver a bênção de caminhar com Cristo Jesus comigo. Susana, você precisa conhecer quem é Cristo Jesus, venha comigo. Salomé, você precisa saber e acompanhar o Mestre. Ei, Joana, você me conhece lá dos chazinhos, lá no Palácio de Herodes, quando a gente falava sobre roupas. Você sabe como era a minha vida, Joana. Você sabe que eu era aprisionada. Você olha para mim e sabe que eu sou diferente. Vem comigo acompanhar Cristo Jesus. Vem saber que a minha história mudou de pertinho. E ela junta essas mulheres. E essas mulheres estão em todos os lugares com Cristo Jesus. O Evangelho de Marcos diz que a mãe de Tiago, Salomé, estava lá na sepultura também com Maria. O texto de João diz Maria e outras mulheres, elas estão lá. Muitas vezes em lugares que os homens não tinham coragem de estar. Elas estavam. E Maria, com seu carisma, aponta a direção. A gente tem muito que aprender com Maria Madalena sobre influenciar as pessoas. Sobre a importância de tocarmos as outras pessoas, porque nós fomos tocados primeiros por Cristo Jesus. A missão de conduzir os nossos amigos e as nossas amigas em direção ao Senhor e Salvador. Sabe, às vezes coisa pequena e a gente não está fazendo. Quantas vezes você compartilhou, por exemplo, um post da nossa rede social, presbiteriano do Parque, para algum amigo, para alguma amiga, uma mensagem, um versículo. Olha só esse post. Olha, a nossa mensagem está no YouTube. Pensei em você. Talvez seja eficiente para um momento de sua vida. Quer dar uma olhadinha aqui? Ei, quer ir comigo lá no encontro de domingo? Por que nós estamos parados? Nós precisamos aprender com Maria Madalena. Hoje nós temos ferramentas, nós temos tecnologia, nós devemos influenciar, usar a nossa influência para a glória de Deus, para transformar o mundo, porque nós fomos transformados por Cristo Jesus. Ela mostrou o caminho, mas ela mostrou também coragem. Coragem para estar diante da cruz. Quando Jesus estava ainda crucificado. Aquela cena, Jesus crucificado, os soldados zombando de Jesus, tudo em trevas. Quem estava aos pés da cruz? Se você olhar nas Escrituras, você não vai encontrar Pedro. Não é Pedro? O cara bom? O cara bate pronto? O cara que tem coragem? Não estava aos pés da cruz. Será que André estava lá? André não estava. Filipe estava lá? Filipe não estava lá. Mas quem estava lá? Maria Madalena estava lá, na cruz. Naquele momento, onde haviam soldados, onde haviam pessoas, onde Jesus estava ali, sendo morto, Maria Madalena está lá, de novo, não estava sozinha, estava com as suas amigas, mulheres corajosas, enquanto os discípulos estavam onde, pastor? Onde eles estavam? Presos. Presos não, trancados, a portas fechadas, com medo de morrer. Eles estavam com medo de morrer, Maria Madalena estava lá diante da cruz mostrando a coragem e fidelidade. Eles estavam com medo de morrer por quê? Iam apontar para eles e falar, discípulo de Jesus, crucifica também, aproveita e leva. Elas não tinham esse medo. Maria Madalena não teve esse medo. Maria estava lá com coragem. Maria também mostrou emoção.
Mostrou emoção. Essa foi a sexta ação dela. É interessante a gente olharmos para o texto bíblico que nós lemos hoje. Maria chora. Maria chora compulsivamente ao sepulcro. Ela está chorando. Ela está indignada. Ela chama alguns discípulos. Ela volta a chorar de novo. O anjo pergunta, por que você está chorando? Ela está com os olhos em lágrimas. Depois Jesus pergunta, por que está chorando? E se Jesus pergunta por que ela está chorando depois dos anjos, é porque ela continuava a chorar. Ela não esconde as suas emoções. Pelo contrário, ela mostra o quê? Ela mostra a sua vulnerabilidade. Sabe por quê? Vulnerabilidade não é fraqueza, mas sim apropriar-se da força. Vulnerabilidade não é fraqueza. Chorar não é sinônimo de fraqueza. Expor as suas emoções não é fraqueza, pelo contrário, é demonstrar força e coragem. Ela é uma líder, ela conduzia aquele PGV de mulheres, ela sabe interpretar e elaborar suas próprias emoções, ela não esconde, ela não mente, ela revela o choro de alguém que depende de Jesus, o choro de alguém que mostra vulnerabilidade, e porque ela dependia de Jesus, ela é fortalecida pela força de Jesus. Aliás, esse é o poder da vulnerabilidade. Quantos de vocês conhecem as produções da Brené Brown? Conhecem Brené Brown? Poder da Vulnerabilidade, Isso é Coragem, vários livros, super legais inclusive. Brené Brown ficou famosíssima através de um TED, ela foi convidada para falar sobre o poder da vulnerabilidade, você encontra no YouTube, virou um best-seller. Da onde ela tira esse axioma da vulnerabilidade, o poder da vulnerabilidade, o poder da coragem? Não é novo. Ela aprendeu com quem? O apóstolo Paulo, que já dizia em 2 Coríntios 12:10, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é então que eu sou forte, por causa não da força que há em mim, mas da força que vem em Cristo Jesus. Quando você abre a guarda e mostra a sua vulnerabilidade, o poder do Santo Espírito de Deus te enche de força. Sabe aquele momento que você fala assim, meu Deus, eu estou vulnerável. Não sei o que eu faço com a minha empresa, eu não sei o que eu faço com o meu casamento, eu não sei o que a única coisa que eu posso fazer é chorar diante de Deus. E sabe, não sei se você já experimentou esse momento, você chora diante de Deus, e aí quando você não tem nenhuma solução, você sente o abraço de Deus, a força de Deus, as ideias que vêm de Deus e fala, não, você vai continuar assim nesse emprego, ou tipo, não, sai daí, você vai abrir uma empresa, mas eu não sei como, eu não tenho condições de abrir uma empresa, não, você vai abrir, porque eu vou te abençoar, e você se sente forte. Esse é o poder da força que vem de Deus, quando você mostra a emoção. Isso nos leva à última ação dessa testemunha, mostrou o coração. Ela mostra quem ela realmente é. Ela não esconde, ela não faz assim uma camada superficial de tipo, agora eu sou a Mary Magdalene, sabe? Então eu me porto assim. Não, ela mostra quem ela é a Madalena do dia a dia, diante da dificuldade, diante da dor. E tudo isso não muda quem ela é, mas revela o seu coração. Então ela está ali nos piores dias da vida dela, porque o Senhor morreu. Ela perdeu aquele que mudou a sua história. Então ela está ali chorando, e não importa se alguém aparecer, quer o meu dinheiro? Leve o meu dinheiro. Quer me aprisionar? Me aprisione. Quer me crucificar? Me crucifique. Quer me tirar aqui da porta da entrada do sepulcro? Pode me tirar arrastada, porque eu estou abrindo o meu coração, mostrando que eu sou verdadeiramente uma discípula de Jesus. Ele me libertou, Ele me salvou, Ele transformou a minha história, por isso eu vou ficar aqui, eu estou procurando o Mestre. E Jesus pergunta quem você está procurando. Os anjos perguntam, por que você está chorando? E aqui está o ponto dessa história, que nós caminhamos para a conclusão. Qual que é a resposta dela, quando os anjos perguntam, mulher, por que você está chorando? Ela responde, levaram meu Senhor. Meu Senhor. Essa é a pergunta mais importante da sua vida. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Porque ela não responde, Jesus é o Senhor. Ela responde com um pronome possessivo. É meu Senhor. Ele transformou a minha história. Ele me salvou. Ele me redimiu. Ele é o meu Senhor. Quem é Jesus para você? E porque ela responde, é meu Senhor, ela está na primeira fileira. Ela está na primeira fileira. E vocês sabem o que é mais maravilhoso? Que ela está ali na primeira fileira, coração aberto,
rasgado. As emoções, e a gente sabe, quando a gente chora, quando a gente está imerso nas emoções, as emoções elas ganham um maior espaço dentre a razão. Então ela olha para Jesus, mas ela não reconhece Jesus. Então ela acha que é o jardineiro. Mas Jesus pergunta, mulher, por que está chorando? Quem que você está procurando? Ela fala, se o Senhor levou embora, diga-me onde colocou o meu Senhor. Mas então Jesus responde com apenas uma palavra. Maria. Maria. Na primeira fileira do maior espetáculo da história da humanidade, o Cristo Jesus, ressurreto, a chama pelo nome. Na primeira fileira. Ele olha para ela. E o olhar de Jesus sempre impactante. Toda vez que ele olhou para alguém, ele olhou com amor. Ele olha com ela com amor. Só diz, Maria. Maria. Nessa hora o coração dela se abre, ela reconhece, ela se joga aos pés de Jesus, ela quer segurar Jesus, ela quer abraçar Jesus, é claro, nós queremos, é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e Jesus fala, calma, ainda não, eu preciso que você vá testemunhar isso, não me segure aqui, vá e anuncie que aconteceu o maior espetáculo da história da humanidade. Ela reconhece o seu Senhor e Salvador, ela olha para Jesus e reconhece aquele que a tocou, que a libertou. Ela estava procurando o corpo. Ela encontrou o seu Senhor vivo, falando com ela. Essa é a imagem da primeira fileira. Vá, Madalena. Você é a primeira que viu. Você é a primeira que chegou. Você vai ser a primeira a testemunhar. Anuncie aos discípulos que eu venci a morte. Não foi acaso. Como que ela chegou ali? Mostrou gratidão, resiliência, trabalho, caminho, coragem, emoção e coração. Em resumo, ela seguiu Jesus com fidelidade. Ela e outras mulheres sustentaram o ministério de Jesus porque foram salvas pelas boas novas do reino. Esse é o trabalho de Jesus, nos salvar, nos redimir, nos transformar, nos tirar do império das trevas e nos colocar no reino da luz, trazendo vida. E o nosso trabalho é o trabalho que Maria Madalena fez muito bem, é servir o Mestre, é anunciar, é fazer de tudo o que for necessário para proclamarmos essas boas novas, sermos testemunhas fiéis da Páscoa. Ela foi testemunha fiel há mais de 2000 anos atrás, hoje eu e você somos chamados para sermos testemunhas fiéis agora, aqui, nessa cidade, nesse momento, nesse ano, e ao sermos testemunhas fiéis, Deus nos conduzirá a estarmos no primeiro lugar da fila. Não porque o que importa é a primeira fileira, mas sim porque na lógica do reino, os últimos serão os primeiros, não para se sentirem melhores, mas para estarem na primeira fileira e ouvir do nosso pastor, ele te chamando pelo nome. É isso que acontece na primeira fileira, ele te chama pelo nome. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Feche os teus olhos, vamos. Ó Deus, Pai de amor, obrigado, Pai. Obrigado porque ao olharmos para a vida de Maria Madalena, nós entendemos que não existe lugar melhor do que estarmos diante do Senhor, te buscando, te servindo, ouvindo a tua doce voz, estando na primeira fileira, para que o Senhor nos chame pelo nome. O Senhor transformou e mudou a nossa história. Nós queremos viver em gratidão, em adoração, a tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, nos tirando da prisão do pecado, nos tirando da prisão do inferno e nos colocando no teu reino livre de amor e graça, onde nós somos livres para te servir, livres para te adorar, livres para viver na tua presença, Pai. Obrigado porque essa salvação só é possível através do Cristo Redentor, o teu Filho, aquele que cumpriu todas as Escrituras no Antigo Testamento e mostrou no Novo Testamento que ele morreu, mas que no terceiro dia ele ressuscitou, trazendo vida plena e abundante. E é no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Amém.